Prepare-se para ver cenas que você jamais imaginaria acontecer. Número 15. Bagre contra raposa. Como todos sabemos, as raposas são animais astutos e extremamente habilidosos quando se trata de resolver problemas. Esse vídeo mostra como uma raposa, ao avistar um peixe flutuando na água, decide agir rapidamente para tentar pegar seu jantar. Usando uma corda próxima, a raposa tenta puxar o peixe para fora da água. No entanto, ela subestima o tamanho do bagre, que é muito maior do que ela imaginava. Esse bagre, que foi pescado no maior rio da Lituânia, pesa impressionantes 52 kg e mede mais de 2 metros de comprimento. Ao perceber o tamanho do peixe, a raposa se torna cautelosa e começa a avaliar com muito cuidado a situação. Ela tenta observar mais de perto a boca gigantesca do bagre, buscando uma maneira de evitar ser engolida. No final, a raposa não consegue pegar o peixe, mas sua habilidade e estratégia para lidar com a situação são impressionantes. Como disse o antigo estrategista militar Sun Tzu, estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Número 14. Gol de bola de praia. Você já se perguntou qual é a sensação de, sem querer, ajudar o time adversário a marcar um gol? Foi exatamente isso que aconteceu com Callum Campbell, que durante uma partida de futebol entre Liverpool e Sunderland, acidentalmente fez um gol para o time rival. No dia 17 de outubro de 2009, o jogo estava bastante equilibrado, com o placar empatado em 0-0. Durante o jogo, Callum tomou a decisão de jogar uma bola de praia no campo, sem imaginar que isso causaria tanta confusão. Normalmente, o árbitro deveria ter parado o jogo para retirar a bola de praia do campo, mas isso não aconteceu. Quando o jogador do Sunderland, Darren Bent, chutou a bola, ela acertou a bola de praia, que estava bem em frente ao goleiro do Liverpool, Pepe Reina, e acabou entrando no gol. A torcida ficou em choque e pediu que o gol fosse anulado, mas o juiz decidiu que a jogada continuaria. O Sunderland acabou vencendo o jogo por 1-0, e Callum provavelmente carregará esse arrependimento pelo resto da vida. Número 13. A estrela secreta do Jenga. Se você achava que apenas seres humanos poderiam ser ótimos em jogos de habilidade, prepare-se para se surpreender com Secret, uma Border Collie que se tornou uma verdadeira estrela no jogo de Jenga. Junto com sua dona, Mary, Secret é uma grande estrela em vídeos fofos na internet, onde ela e Mary realizam várias atividades juntas, como yoga e outras tarefas desafiadoras. Neste vídeo, Secret demonstra a habilidade impressionante para retirar as peças do Jenga, usando apenas a boca, com uma destreza que muitos seres humanos não conseguiriam alcançar. Ela começa com calma, puxando a primeira peça com precisão e segue para as demais de forma cuidadosa, mas eficiente. Ao contrário do que muitos pensariam, o jogo não desaba facilmente, mesmo quando Secret parece estar em um movimento delicado. Sua concentração é impressionante, e ao final, o monte de peças permanece de pé, desafiando a expectativa de todos. Se eu tivesse que competir contra ela, tenho certeza de que perderia na primeira jogada. E eu tenho dedos. A forma como Mary ensinou Secret reflete o quanto ela é uma dona dedicada e paciente, e isso só confirma que cachorros são realmente mais inteligentes do que muitas vezes acreditamos. Número 12. Polvo escapando do pote. Quem nunca viu o famoso ditado "se cabe, eu sento"? Bem, esse ditado ganha vida com um polvo que demonstra habilidades incríveis de fuga. No aquário de Enoshima, no Japão, um polvo foi colocado em um pote selado para testar sua inteligência. E o que aconteceu? Ele simplesmente se adaptou à situação e, com a ajuda de seus tentáculos extremamente habilidosos, conseguiu abrir a tampa e escapar com facilidade. Embora essa não tenha sido a primeira vez que o aquário realizou esse tipo de teste, essa fuga foi especialmente rápida, acontecendo em apenas alguns segundos. Após sair do pote, o polvo ainda parecia curioso e, de certa forma, confortável dentro do recipiente, como se estivesse explorando uma nova casa. Os polvos são criaturas fascinantes e inteligentes, com a maior parte de seus neurônios localizados nas extremidades de seus tentáculos, o que pode explicar como ele conseguiu resolver esse desafio de forma tão eficaz. Os polvos não são os únicos animais inteligentes do reino animal, mas esse exemplo certamente mostra como eles são excepcionais. É fascinante imaginar o que poderia acontecer se corvos, golfinhos e orangotangos se reunissem em uma sala de escape para resolver desafios juntos.
Número 11. Cantor pega cerveja. Durante o surf na multidão. Você já viu um cantor de uma banda pegar uma cerveja arremessada do público enquanto surfa sobre ele? Pois bem, foi isso que aconteceu durante um show da banda John Coffey, em um festival de música na Holanda. O vocalista da banda, David, estava no auge de sua performance, quando decidiu se jogar na multidão para surfar. E no meio dessa aventura, uma cerveja foi arremessada na sua direção. Ao invés de se assustar ou deixar que a cerveja o atingisse, David, com uma calma impressionante, esticou a mão e a pegou no ar. Mas o melhor ainda estava por vir. Ele então virou a cerveja e tomou tudo de uma vez, como um verdadeiro ninja do palco. Alguns espectadores afirmaram que a bebida não era cerveja, mas sim urina, o que gerou uma discussão na internet. Mas David sempre manteve que era apenas cerveja. Não importa o que realmente estava dentro do copo, o que importa é a habilidade e a atitude de David diante do ocorrido. Um verdadeiro exemplo de coragem e estilo no palco. Número 10. Salmões nadando na rua inundada. E você, já imaginou um salmão tentando atravessar a rua? Parece uma cena absurda, mas aconteceu. Em Shelton, no estado de Washington, durante uma tarde tranquila, Alexis Leonard e seu pai estavam voltando de uma incubadora de trutas quando se depararam com algo completamente inesperado. Salmões atravessando a rua em busca de um lugar para desovar. Alexis, especialista em peixes, imediatamente entendeu o que estava acontecendo e decidiu gravar o momento para mostrar à sua irmã. A imagem das criaturas se esforçando para atravessar a rua, tentando alcançar seu destino, foi algo raro e, por sorte, o vídeo foi compartilhado na internet, viralizando rapidamente. A história ganhou mais repercussão quando se soube que alguns salmões não conseguiram atravessar, ficando presos no lado errado da rua. Agora todos podemos apreciar essa luta pela sobrevivência que acontece bem diante dos nossos olhos. Número 9. Vento forte. Transforma teleférico em um pesadelo balançante. Para a maioria das pessoas, andar de teleférico é uma experiência emocionante, especialmente nas montanhas, quando a vista é espetacular. No entanto, em uma estação de esqui nas montanhas da Áustria, essa experiência se transformou em um verdadeiro pesadelo. Durante uma forte tempestade de neve, o teleférico ficou preso e começou a balançar violentamente a uma altura de 12 metros. Um casal que estava no teleférico ficou completamente assustado enquanto tentava se segurar, enquanto trabalhadores da estação tentavam, sem sucesso, resolver a situação. A cena era assustadora, com o teleférico balançando de um lado para o outro, colocando todos em risco. Mas felizmente o casal conseguiu descer com apenas alguns arranhões, e o incidente se tornou um dos vídeos mais vistos da temporada. Número 8. Cachorro tentando salvar o peixe. Este vídeo certamente derrete o coração de qualquer pessoa que tenha um espírito gentil e admirável. Em um mercado de peixes na Tailândia, um cachorrinho pequenino, aparentemente preocupado, tenta de todas as maneiras salvar um peixe que já não tem mais vida. O cãozinho, com seu focinho molhado, tenta jogar água no peixe morto como se ele pudesse trazê-lo de volta à vida. Apesar do esforço do animal, fica claro que a situação é irreversível. Mas o que realmente impressiona é a tentativa desesperada do cachorro em ajudar. O vídeo, filmado por um transeunte, mostra como o cãozinho, com seu olhar triste, faz o possível para realizar algo bom em uma situação que está além de seu controle. É um momento que nos faz refletir sobre a bondade dos animais e como eles podem ter um senso de empatia que muitas vezes subestimamos. Certamente, a cena nos ensina sobre a pureza de coração que pode existir em um simples gesto de tentar ajudar o outro, mesmo sem saber como. Número 7. Pássaros jogando basquete. Quem diria que pássaros poderiam ser tão habilidosos no basquete? Este vídeo é pura diversão. Em um momento adorável, um grupo de pequenos pássaros se envolve em um jogo improvisado de basquete, tentando fazer cestas em uma miniatura de aro. A habilidade deles é surpreendente, e o objetivo não é apenas uma diversão passageira. Eles parecem estar jogando com um propósito: conseguir uma recompensa, provavelmente comida. É incrível ver como esses animais tão pequenos podem ter coordenação suficiente para realizar um jogo de basquete, algo que muitos de nós, seres humanos, precisaríamos treinar por meses para conseguir fazer. A inteligência das aves não pode ser subestimada, já que alguns pássaros são capazes de aprender tarefas complexas e até identificar cores e objetos com grande precisão. Essa exibição de basquete mostra como até os animais mais simples
podem ter habilidades incríveis quando se trata de inteligência e destreza. Número 6. Baleia joga busca com bola de rugby. Quem imaginaria que uma baleia beluga poderia participar de uma partida de busca? Em um dos momentos mais surpreendentes, um grupo de marinheiros encontrou uma beluga na região do Ártico e teve a ideia de lançar uma bola de rugby na água para ver o que aconteceria. Para a surpresa de todos, a baleia, com sua natureza brincalhona, nadou até a bola e a trouxe de volta, como um cachorro faria no mesmo jogo. As baleias, junto com os golfinhos, são conhecidas por sua inteligência e comportamento brincalhão. Mas ver uma beluga, um animal tão majestoso e grande, brincar dessa forma com os seres humanos é uma experiência única. O vídeo, que foi compartilhado por Alan Cohen na rede social Facebook, capturou o momento perfeito dessa interação entre homem e animal, mostrando como as baleias podem ser amigáveis e até gostar de interagir com os seres humanos, se forem tratadas com respeito. Isso nos faz lembrar que, além de suas habilidades incríveis, essas criaturas marinhas também têm uma natureza curiosa e sociável. Número 5. Bulldog francês contra ursos. Os bulldogs franceses não são conhecidos por sua agressividade, mas este cachorro, em particular, provou ser um verdadeiro herói quando enfrentou 2 ursos selvagens em uma situação inesperada. Tudo começou quando 2 filhotes de urso apareceram na propriedade de um homem na Califórnia. E ao perceber a presença dos ursos, o cachorro não hesitou em correr atrás deles. Embora os ursos fossem muito maiores e mais fortes, o bulldog francês atacou com coragem, espantando-os e forçando-os a fugir. Isso é especialmente impressionante porque, normalmente, os cães não têm o porte físico para enfrentar animais tão grandes. No entanto, a confiança e a coragem do cachorro fizeram toda a diferença. A razão pela qual os ursos estavam se aproximando da casa é que, na vizinhança, alguns moradores estavam alimentando a vida selvagem, o que fazia os ursos se sentirem mais à vontade perto das casas. Embora os ursos não tivessem intenções agressivas, o pequeno bulldog deu um grande exemplo de como confiança e bravura podem superar desafios, independentemente do tamanho do oponente. Número 4. Cascavel na água. Em uma das situações mais bizarras da natureza, um homem chamado Sam Corus, enquanto passeava pela costa da Carolina, avistou algo inesperado, uma cascavel se aproximando da água. No início, ele pensou que fosse apenas um pedaço de algas sendo puxado pela correnteza. Mas ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma cobra, uma cascavel timbre, movendo-se calmamente em direção às ondas. Esse é um comportamento incomum, já que essas cobras normalmente vivem em regiões mais secas, longe do mar. No entanto, devido à destruição de seu habitat natural, algumas dessas cobras acabam se deslocando para áreas mais incomuns em busca de um novo local para viver. O fato de a cascavel ter se movido em direção à água sem demonstrar agressividade é um exemplo de como até os animais mais temidos podem agir de maneiras inesperadas. Embora Sam tenha ficado apreensivo, a cobra não representou ameaça imediata. Mas a cena foi definitivamente impressionante e uma das mais raras já registradas. Número 3. Cavalo super-herói ataca jacaré. Um cavalo, em um ato de defesa inesperado, acabou se tornando um verdadeiro herói em um parque da Flórida, quando se deparou com um jacaré. Tudo começou quando um grupo de cavalos se aproximou de um jacaré que estava deitado tranquilamente e, para a surpresa de todos, um dos cavalos se aproximou e, sem mais nem menos, começou a atacar o réptil. Como se estivesse defendendo seu território ou sua família, o cavalo começou a pisotear o jacaré, um comportamento completamente inesperado dado o tamanho e a força do réptil. O jacaré, que geralmente é mais forte que muitos animais, foi forçado a recuar, e a situação se desenrolou rapidamente. O que impressiona aqui não é apenas o tamanho do cavalo, mas a coragem dele em confrontar um predador tão temido. Embora o ataque tenha sido um pouco exagerado e tenha causado um grande susto nos espectadores, o cavalo demonstrou coragem e ousadia em uma situação difícil. Número 2. Colapso da barragem no Brasil. Em 25 de janeiro de 2019, um desastre terrível abalou o Brasil, quando uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu, liberando uma onda de lama tóxica que devastou toda a região. A barragem armazenava resíduos da mineração de ferro, e sua ruptura causou a morte imediata de pelo menos 110 pessoas, além de deixar centenas de desaparecidos.
O impacto foi gigantesco, cobrindo uma vasta área da região, incluindo vilarejos e o local de trabalho de muitas pessoas. A tragédia gerou um esforço de resgate que durou dias, mas a esperança de encontrar sobreviventes diminuía a cada hora. O vídeo gravado no momento do colapso mostra o avanço da lama, que se espalhou como uma onda, engolindo tudo em seu caminho, como se fosse um tsunami de lama. O evento causou dor imensa, e as famílias das vítimas, assim como todo o Brasil, sentiram profundamente a perda de tantas vidas jovens e promissoras. A tragédia de Brumadinho foi um lembrete cruel sobre os riscos da exploração mineral e a importância de garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente. Tópico curioso. Se você acha que nunca presenciará um porco pulando de um caminhão como se estivesse em uma missão de fuga, está prestes a ser provado totalmente errado. Neste vídeo incrível, você vê o momento em que um porquinho salta do topo de um caminhão em movimento, como se fosse a estrela de uma refilmagem de O Grande Fugitivo. Ele cai no chão e rola, como se fosse o durão do bacon. Considerando o tipo de caminhão, podemos supor que esse porco estava sendo transportado para servir como alimento, mas ele claramente não estava interessado em se tornar comida. Número 1. Voos incríveis com aves. Você já imaginou como seria a sensação de voar ao lado de aves como se fosse uma delas? Christian Mullick, um homem apaixonado por pássaros e pelo voo, transformou esse sonho em realidade ao longo de mais de 20 anos de dedicação. Desde 1995, ele vinha tentando construir uma máquina de voo extremamente leve, projetada para não assustar os pássaros, e assim poder voar junto com eles. Durante anos, Christian fez várias tentativas frustradas até finalmente conseguir criar um modelo funcional que permitiu que ele voasse ao lado das aves sem perturbá-las. Depois de conquistar esse feito, ele passou a criar uma pequena revoada de aves, que ele mesmo alimentava e cuidava até que estivessem prontas para voar por conta própria. Agora Christian realiza voos com diferentes espécies de aves sobre paisagens deslumbrantes de várias partes da Europa. Esses momentos são capturados em vídeos espetaculares, que mostram não apenas a habilidade de Christian em voar, mas também a incrível conexão que ele desenvolveu com as aves ao longo dos anos. Ele relata que, sempre que voa com elas, se emociona profundamente, chegando a chorar de felicidade. Para ele, cada voo é a realização de um sonho de infância, algo que sempre quis fazer: voar ao lado das aves e sentir a liberdade de estar no céu. Além disso, ele também leva sua esposa em algumas dessas aventuras aéreas, criando uma experiência compartilhada com as pessoas que mais ama. A dedicação de Christian é um exemplo inspirador de como a persistência e o amor por algo podem transformar sonhos em realidade. Ele a levou para a casa dele, mas ela saiu de lá bem diferente. Dá só uma olhada. Um momento bizarro estava prestes a acontecer. Ela só estava se arrumando quando algo poderoso e invisível começou a agir desse jeito. Um cavalo entra num elevador. E não, isso não é piada. Aconteceu de verdade. Ninguém reagiu, nada de pânico. Só um cavalo, agindo como se fosse terça-feira normal naquela cidade. Para onde ele estava indo? Quem apertou o botão? Melhor nem saber. Milhões de pacotes vão ser enviados até o Natal. E se você estiver esperando uma entrega, torça para não ser com esses entregadores aqui, flagrados na cara dura. Nem tocou a campainha, nem bateu. Só jogou o pacote como se fosse lixo. Frágil ou não, bateu no chão com força. Não é questão de tempo, é questão de respeito. E esse cara aí não vai ser funcionário do mês tão cedo. Tem entrega que vem com uma boa dose de decepção. Já pagamos por isso e agora não conseguimos o reembolso. Roubar um ser vivo como se fosse bagagem exige um tipo de maldade especial. Ei, o que você está fazendo? Para! Sem culpa, sem pensar duas vezes. Só foi embora. Isso não é só roubo. É crueldade pura. Se o karma existe, é melhor esse cara começar a correr. Porque o que vem por aí não vai ser suave. Morar nas Filipinas significa que certas coisas não só te surpreendem, elas te atacam. Aquele segundo de silêncio antes do cérebro entender o que está vendo é puro combustível de pânico. Esse aqui tem a mistura perfeita de coragem e maluquice. O garoto tá de boa, andando como se nada, levando perus como se tivesse uma fazenda. Quero entrar! Quando você pensa que vai relaxar, o universo te dá uma porrada.
Num segundo você tá tranquilo, no outro o caos chegou. Muita gente no nordeste da Pensilvânia já começou a ver ursos vasculhando os quintais. Quando o inverno dá tchau, um novo medo aparece. Ursos saindo da hibernação e prontos para passear. Se você não estiver atento, um deles pode invadir seu quintal como se fosse cena de conto de fadas, só que com um final bem diferente. Já aconteceu de urso revirar o lixo aqui na frente. Por isso que eu deixo ele lá na quinta à noite para a coleta da manhã de sexta. Parece uma brincadeira de cachorro correndo atrás do carteiro, mas pergunta para qualquer entregador e eles vão dizer: não tem nada de engraçado. Esses bichos não querem saber de pacote nem de paz. Por sorte, esse cara tinha as pernas de um velocista. A maioria de nós já estaria virando almoço canino. As chances de ser atacado por um esquilo são bem baixas, mas ainda assim, reais. Basta mexer com um desses roedores peludos e eles entram no modo fera total. E quando isso acontece, não é uma luta justa. Em algum lugar da Tailândia, um cara tranquilo, sentado numa delegacia, quase virou almoço. Uma cobra pulou com tudo, do nada. Esquece esse papo de que elas só atacam se forem provocadas. Essa veio com raiva. Por sorte, o homem desviou como um mestre, senão era dor da cabeça aos pés. A vida nem sempre avisa. Um segundo você tá de boa, no outro algo salta da sombra. O riso desse cara agora é só a reação nervosa do susto que ele tomou. Aquilo foi a vida dando um ataque furtivo, sem sinal, sem aviso, só caos. Em certas partes da Índia, animais selvagens não são visitantes, são vizinhos. Mas esse leão levou as coisas para outro nível. Entrou na cidade, pegou o que queria e foi embora. Sem medo, sem pensar duas vezes. Modo selvagem ativado. Às vezes você se joga com tudo e o mundo revida mais forte. Esse cara foi com tudo, talvez para impressionar alguém, talvez só por diversão. Mas a gravidade não perdoou. Caiu de cara no chão como se tivesse dívida com ele. Foi pesado, mas hilário. Essa senhora não passou por tudo nessa vida para ouvir um "está fechado". Ela abriu a própria porta, literalmente. Isso não é só insistência, é uma lição. Se você não deixa as pessoas entrarem, não se surpreenda quando elas fizerem seu próprio caminho. As vacas estavam só curtindo no pasto, até começarem a desaparecer como se estivessem sendo abduzidas. Isso não é fazenda, é exploração total. E se nem os animais que alimentam a gente estão seguros, o que isso diz sobre nós? Perdemos o rumo, um ladrão e uma lição sobre lealdade. Enquanto os donos estavam fora, os cachorros viraram protetores de verdade. O bandido achou que ia ser fácil. Errou feio. No fim, não saiu só correndo. Saiu reavaliando a vida inteira. Quando a dignidade é de graça, mas a porta automática custa caro. Adivinha quem vence? O ladrão achou que ia sair na boa. Em vez disso, foi humilhado ao vivo. A porta bateu nele como se tivesse raiva pessoal. Literalmente a saída mais vergonhosa possível. 12 segundos. Foi o tempo que esses criminosos levaram para transformar uma loja da Apple num buffet de roubo. Parecia uma dança ensaiada. Só que em vez de show, era crime. E os funcionários? Só observando, sabendo que nenhum notebook vale a própria vida. O crime ensaiado até demais. Esses caras não estavam improvisando. Você vê na movimentação que eles treinaram, estudaram, executaram. É assustador ver o quão eficiente alguém pode ser, fazendo algo tão ilegal. E com tanto dinheiro envolvido, é difícil mesmo querer parar. Em 2016, os Estados Unidos viveram um surto bizarro. Gente se vestindo de palhaço e saindo para assustar os outros como se fosse filme de terror. Agora eles voltaram. Mesma vibe assustadora. Mesmo sorriso torto. Parecem ter esperado só o momento certo para estragar seu dia. O pior predador não é o barulhento. É o que chega sem aviso. Onças pintadas são como sombras silenciosas. E no México estão aparecendo cada vez mais. Um cachorro até tentou correr, mas o felino foi mais rápido. É assustador o quanto tudo pode mudar em silêncio total. E olhos de demônio, tampas de lixeira existem por um motivo. E os guaxinins não têm esse apelido de panda do lixo à toa. Essa mulher chegou tarde demais no trabalho, e muitos de nós já teríamos saído correndo. Aquele olhar não é fofo, é puro instinto do mal. Esse cara precisa correr para um posto de gasolina e comprar uma raspadinha urgente. Um guindaste quase deixou cair o gancho bem em cima dele, e depois poupou até o carro. Isso é sorte em nível anjo da guarda fazendo hora extra. Você está desesperado. Mas tentar acender fogo perto de tanques de combustível. Isso aí é a ideia de quem zerou a atividade cerebral. Não tem lógica nenhuma. É Darwin em ação. Sobrevivência do mais tapado.
Tem gente que tá tão por baixo que até roubar dos outros virou opção. Esses dois acharam que trocar os bicos de combustível ia ser esperto, mas foram pegos com a mão na bomba. Imagina usar a cabeça para aplicar golpe, quando podia simplesmente arrumar um emprego. Se você acha que entregar tudo para os robôs é arriscado, é porque ainda não viu o que os humanos fazem quando estão sozinhos. Essa bagunça aqui parecia sabotagem, intencional ou não. Carros elétricos estão levando porrada do sistema. E não, isso não pareceu um erro técnico. Um urso num colégio, amarrado, como se alguém achasse que ele ia se comportar. O diretor até lidou bem com a situação. Mas sério, quem faz isso? Ou foi uma brincadeira muito errada, ou temos um vilão em ascensão tentando chamar atenção? Quem precisa de cachorro bravo quando se tem um papagaio míssil? Um carteiro no Canadá achou que seria um dia comum. Até ser atacado do céu. O pássaro não estava protegendo a casa, estava protegendo o território. E fez isso com força. Se você mexe com o emprego de alguém, não se espante quando ele te mandar o rei da selva como resposta. Na Índia, esse leão não só apareceu, ele invadiu com propósito. Se algum dia ele aprender a girar maçaneta, acabou para todo mundo que deve favores. Tirar um cochilo parece inofensivo, até um lagarto monstro resolver te visitar. Isso aconteceu na Tailândia, onde esses répteis não batem na porta. Eles arrombam. Por sorte, a criança gritou antes da criatura se sentir em casa demais. Um cara bate o ponto e tudo vai por água abaixo. Ele derruba tudo, grava tudo e provavelmente encerra a carreira no processo. Isso não é só um turno ruim. É repensar a vida inteira. Esse carro carrega todos os tipos de arrependimento. Um erro, uma falha. E agora? Danos, destroços e um motorista questionando toda a semana. Não devia ter acontecido. Uma peça cedeu e puxou o resto, como um efeito dominó. Em algumas culturas, vacas são sagradas, e depois disso, dá para entender. Essa não entrou andando, entrou avançando. Na hora que ela decidiu invadir o prédio, quem tem instinto de sobrevivência já estava correndo para o lado oposto. Aço não é feito para dobrar sozinho, mas esse aqui simplesmente colapsou, sem colisão, sem incêndio. Só uma dobra lenta e bizarra que parecia um erro no código da realidade. Se o submarino do Titanic implodiu assim, o silêncio deve ter sido a parte mais apavorante. Ele foi fazer uma pegadinha na campainha, mas o karma teve tempo melhor. Bastou uma puxada e a porta voltou com tudo, como se tivesse contas a acertar. A gravidade não só humilhou, ela zombou. A porta basicamente disse, não volte mais. Tudo estava calmo, até surgir uma criatura que parecia não pertencer a este tempo. Uma fera antiga espreitando pelas árvores. Um passo em falso, e isso não seria só um vídeo, seria um aviso. Esses momentos incríveis mostram como o mundo pode ser surpreendente, cheio de histórias e cenas que desafiam a nossa compreensão. Se não fosse por essas filmagens, muitas dessas situações passariam despercebidas, e nós, espectadores, seríamos privados de ver o quanto a vida pode ser cheia de surpresas. Qual dessas cenas você gostaria de ter vivido na vida real? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!